Reverendo Diácono Pedro, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no decorrer destes últimos 50 dias, tivemos a oportunidade de experimentar a presença do Cristo crucificado, ressuscitado em nossa vida. Proclamamos a sua ressurreição, proclamamos com a igreja: Ele está no meio de nós. E também, assim como os discípulos, entre erros e acertos, tristeza e alegria, fomos permitindo que Jesus ressuscitado ressuscitasse também a cada um de nós, sendo novas criaturas no seu amor. Essa é a grande experiência da Páscoa, que não termina com esta solenidade de Pentecostes. Embora termine o tempo litúrgico, a Páscoa continuará ressoando na nossa vida todas as vezes em que nós fizermos essa experiência do amor do Senhor. Todas as vezes em que nós permitimos que Ele fique conosco e que nós o levemos por onde formos. E hoje, com a solenidade de Pentecostes, celebramos o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Uma festa muito bonita da vida da igreja. Mas a festa de Pentecostes já era celebrada no tempo de Jesus e antes de Jesus. Só que os judeus celebravam Pentecostes com uma outra finalidade. A festa de Pentecostes era chamada também de festa das semanas, ou festa da colheita, ou ainda festa das tendas. Nessa festa era uma das festas em que os judeus eram convidados a subir a Jerusalém. Se na Páscoa celebrava-se a recordação da travessia do Mar Vermelho para os judeus, nesta festa das colheitas, os judeus levavam ao templo santo da cidade de Jerusalém o melhor daquilo que foi colhido com o esforço do trabalho durante todo o ano. Coincidia com o final da colheita. Então todo mundo subia para Jerusalém com as primícias, com os frutos, o melhor dos melhores. E a partir desse aspecto histórico e teológico, fica ainda mais bonito e profundo entendermos o significado de Pentecostes a partir de Jesus Cristo. Os discípulos e os primeiros cristãos que lá estavam reunidos em Jerusalém são os frutos das primícias de Jesus, os frutos da missão de Jesus. E a eles o Senhor envia o seu Espírito Santo. A nós, que aqui estamos reunidos, como diz a canção, como estavam em Jerusalém, também nós somos os frutos da missão de Jesus, e também a nós é enviado neste Pentecostes, mais uma vez, o Espírito Santo, como dom do Pai e de Jesus, o presente que Ele nos dá, e que nós também somos chamados a ofertar a Ele o nosso melhor, o melhor do melhor para Ele. Os frutos que o Espírito Santo produz na nossa vida. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje, fala que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar quando chegou o dia de Pentecostes. Onde eles estavam? No cenáculo, onde eles tinham se reunido pela última vez com Jesus e onde tantas vezes no tempo da Páscoa eles se encontraram e experimentaram a presença do ressuscitado. Lá estava Nossa Senhora, os discípulos, e ali eles vivem essa experiência da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo que é derramado nos corações deles. Diz o texto que primeiro houve uma grande ventania, em seguida, línguas de fogo desceram do céu.
O Espírito Santo é sempre movimento, é como esse vento que tudo vai levantando e misturando, é como o fogo que aquece com o seu calor. Mas Jesus ainda utiliza no Evangelho uma outra imagem. Ele fala que o Espírito Santo é o defensor e que ele vai nos enviar este defensor. Essa palavra tem alguns sinônimos, outras palavras que têm o mesmo significado dela. O defensor é o advogado. Hoje, quando a gente contrata um advogado, o advogado vai falar por nós no tribunal, vai nos defender em nosso nome. Só que estava lendo que no tempo de Jesus, o advogado ficava ao lado da pessoa e ficava soprando no ouvido da pessoa o que a pessoa deveria dizer para se defender. Mas era a pessoa que falava, não o advogado. Olha que bonito. O Espírito Santo vai soprando no nosso ouvido o que devemos falar, o que devemos calar, como devemos agir. E eu tenho, aliás, um amigo que estudou comigo no seminário, e todos os dias a oração dele da manhã era essa: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Muito profundo. Todos os dias nós podemos acordar e dizer isso ao Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Ele sempre está ao nosso lado, Ele é o nosso defensor. E nós podemos falar com Ele, pedir para que Ele nos inspire e nos ajude. Outra palavra com o mesmo significado, Paráclito. Nós ouvimos tantas vezes essa palavra, Paráclito. Paráclito tem o mesmo significado de paraninfo, que a gente conhece muito bem por causa das formaturas. O paraninfo também não tinha esse significado que tem hoje, né? Que o paraninfo hoje tem que ser alguém que tem bastante dinheiro para bancar uma festa boa. Mas o paraninfo significa aquele que está ao lado, que caminha junto. Então o Espírito Santo é o nosso paráclito, é o nosso paraninfo. Ele está sempre ao nosso lado. E o Papa Francisco, numa de suas reflexões de Pentecostes, fala que ao acolher o Espírito Santo como paráclito, nós também nos tornamos paráclitos para outras pessoas. Nós podemos dar as mãos a outras pessoas, fazê-las caminhar pela estrada de Jesus, acolhendo também o Espírito Santo. E então, naquele primeiro Pentecostes, quando os discípulos lá estavam, eles experimentaram essa proximidade, a força da proximidade, e foi essa força que os sustentou. Quantos desafios eles enfrentaram? Nos Atos dos Apóstolos a gente vê como foi difícil os primeiros passos. E também é difícil para nós. A igreja de hoje também caminha com dificuldade para seguir os passos de Jesus. E nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar. Lá em Candeias, a gente costuma falar, não sei se nunca escutei essa palavra aqui em Itaguara, mas tintinhando. Tintinhando significa caminhando com dificuldade, com peleja. Então nós vamos, entre erros e acertos, tentando acolher o Espírito Santo. E foi assim com os discípulos. E interessante que naquele primeiro Pentecostes, lá no cenáculo, tinha gente de todo lado, os primeiros cristãos, de todos os lugares conhecidos de então. Cada um falava na sua língua, mas todos se entendiam. Por quê? A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor, é a linguagem da proximidade. E por mais difícil que seja viver a proximidade, o Espírito Santo nos capacita para isso. É uma história que lembra exatamente disso, que na era do gelo, os porcos espinhos estavam convivendo juntos, e aí começou a fazer muito frio, começou a nevar, eles foram se aproximando, só que o espinho de um começou a fincar o outro.
E aí eles começaram a ficar incomodados, porque estava doendo a fincada dos espinhos. E aí, o que eles fizeram? Foram se afastando. Mas à medida que eles foram se afastando, eles foram sentindo a dor do frio. Alguns quase morreram. E eles então resolveram se aproximar e eles foram se adaptando, de modo que eles aprenderam a conviver com os espinhos do outro, porque era melhor suportar a dor de um espinho do que morrer de frio. Então isso tem um grande ensinamento para nós. Nós também precisamos assumir esse risco da proximidade, porque conviver é difícil, e em todos os aspectos, na vida de família, na vida de casal, no trabalho, na vida de comunidade, na igreja. É difícil conviver, é difícil nos relacionar. E aí São Paulo falava dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Ele lembra o que a carne produz: intriga, rivalidade, inveja, tudo coisa ruim. Mas os frutos do Espírito são frutos bons. E quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, nós podemos produzir coisas boas, ainda que de vez em quando a gente erre, porque nós não vamos acertar sempre. Mas é melhor a gente errar tentando do que não errar nem acertar, ficar quieto sem fazer nada. Então o Espírito Santo vai nos capacitando para entendermos a sua linguagem, e é difícil falar a língua do outro. O padre Michael Malacarne, ele diz algo mais ou menos parecido com isso. É difícil nós entendermos a língua do outro, o alfabeto do outro. Muitas vezes nós impomos a nossa linguagem. Aí está o desafio da convivência, da fraternidade. Tão difícil nesses nossos tempos, em todos os lugares, viver e conviver. Como é difícil. E aí o cardeal Dom José Tolentino Mendonça, falando sobre a linguagem do Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa meditação. A linguagem do Espírito Santo não é como o português, o francês, o inglês, não. É uma linguagem universal, que todos entendem. E nós temos capacidade de falar essa língua. Às vezes nós a falamos pouco, mas temos a capacidade de falar essa língua, que todos entendem, porque é a língua da dádiva, é a língua do coração desarmado, a língua do dom. A linguagem universal do Espírito Santo é a linguagem do amor, da alegria, da compaixão, da fortaleza, da ajuda, do bom conselho, do abraço, ou seja, a linguagem dos dons do Espírito Santo. Podemos dizer que a linguagem do Espírito Santo nos ajuda a estarmos abertos para viver a proximidade e o encontro. A gente cantou no canto de entrada: não há medo, incerteza ou cansaço quando o Espírito Santo nos vem. E o Espírito Santo virá quando nós pedirmos: vem Espírito Santo. Por isso nós vamos concluir nossa reflexão com uma prece. Eu convido vocês a rezarem comigo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E nos dê a graça. Nos dê a graça. De aprendermos a falar a sua língua. De aprendermos a falar a sua língua. E que o nosso coração se encha com seus dons. Se encha com seus dons. Para que assim possamos. Ascender no mundo. Ascender em nossas famílias. Ascender em nossas famílias. Ascender em nossa comunidade. Ascender em nossa comunidade. O fogo do vosso amor. O fogo do vosso amor. Transformar o nosso coração. Transformar o nosso coração. Para que assim possamos também. Para que assim possamos também. Renovar a face da terra. Renovar a face da terra. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Mais uma vez. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar, e da terra toda a face renovar. Amém.